Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa aula de filosofia. Vamos lá para a página 7 da apostila do volume 3, tá bom? Então vamos lá. Preste atenção. Lá no material de apoio, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou correr lá no material de apoio. Vocês vão destacar essas palavras aqui, ó, coloridinhas aqui, ó. Só as palavrinhas coloridas, tá? Vocês vão destacar essas palavrinhas coloridas. Deixa só a professora ver se não tem outras. Se são só elas. São só elas, tá? Vocês vão destacar essas palavrinhas coloridas, vão recortar e vão colocar aí na mesa de vocês, viradas ao contrário, tá? Viradas com os bichinhos aí aparecendo, viradas ao contrário. Combinado? Daí vamos voltar lá na atividade. Recorta e deixa lá do lado. Então, o que vocês vão fazer? Então, como nós não estamos em sala de aula, nós não vamos fazer atividade com colega, você vai fazer sozinho. Então, o que você vai fazer? Você vai virar o cartãozinho e vai sortear uma das palavras. Por exemplo, eu sorteei a palavra sentimentos. Eu vou completar aqui na primeira, sentimentos. Usando a palavra sorteada, complete a pergunta. É possível duas pessoas terem sentimentos iguais? Eu vou completar com a palavra que eu coloquei, tá? E aí, pensando em cada pergunta criada com a palavra sorteada, busque uma resposta para a questão e justifique a sua resposta com exemplos e argumento, tá? Com exemplos e argumento. Então, você pode fazer uma vez, você pode fazer 2 vezes, tá? Você pode fazer quantas vezes? Então, eu vou justificar a minha resposta, né? Daí eu vou justificar oralmente, né? Eu vou conversar com as pessoas que estão, vocês vão conversar com as pessoas que estão ao redor de vocês. Se eu tirei sentimentos, né? Eu coloquei sentimentos, é possível duas pessoas terem sentimentos iguais? Eu vou colocar, sim. Na minha opinião, é possível sim. Elas podem se gostar e ter os sentimentos iguais, né? Então, eu vou colocar assim, né? Eu vou explicar assim. Ah, então, a explicação da letra B aqui é oral. Número 2, escreva algo que você aprendeu sobre as pessoas depois de realizar essa atividade. Então, dependendo do que você sorteou, se você sorteou 1, 2 ou mais vezes, você vai escrever aqui. Eu vou escrever, por exemplo, lá, porque eu sorteei sentimentos. Eu vou colocar, eu aprendi que as pessoas podem ter sentimentos iguais, sim, porque elas podem gostar umas das outras, né? Com a mesma intensidade que uma gosta da outra. Então, eu estou escrevendo o que eu aprendi. Só que daí vai depender de vocês, do que vocês sortearam para vocês colocarem aí, tá bem? Aí, só fazer, não precisa enviar para a professora, não. Só deixar certinho aí. Daí, essa parte aqui também não tem gabarito, porque aqui é pessoal. Então, você sabia que a palavra pessoa vem do termo persona do latim? Um idioma antigo que influenciou diversas línguas faladas na atualidade, como o português e o italiano? Olha que interessante. Lá na antiguidade grega, os atores utilizavam máscaras para representar papéis no teatro. Esse tipo de máscara revelava ao público algumas características de cada personagem e recebia o nome de persona. Naquele mesmo período, alguns filósofos observavam que, assim como os atores no palco, os seres humanos exercem diferentes papéis na vida real. Ou seja, as pessoas atuam de maneiras diferentes na família, na escola, no trabalho, né? As pessoas não atuam da mesma forma. Por exemplo, da mesma forma que eu atuo dentro da minha casa, eu vou atuar na rua? Não, eu vou ter uma forma diferente, né? Por isso, os filósofos passaram a usar palavras persona para se referirem a seres humanos. Com o passar do tempo, o termo deu origem à palavra personalidade,
personagem e pessoa. Então, quer dizer, cada pessoa tem uma personalidade e dependendo do lugar que nós estamos, é a forma que nós vamos demonstrar através do nosso rosto, do nosso semblante. Hein? Vocês entenderam? Vira lá para a próxima página, página 8. Conectando.com. O texto a seguir aborda algumas diferenças que existem entre as pessoas. Então, nós vamos ler e vamos conversar sobre essas diferenças, tá? Vamos ver se surgiram dúvidas, tá bom? Vamos prestar atenção? Somos todos diferentes. As diferenças físicas são as mais fáceis de observar. As pessoas, entretanto, não se diferenciam apenas pelo aspecto físico. Com relação à personalidade, as pessoas podem ser quietas, voltadas mais para dentro de si mesma, alegres, barulhentas, muito sociáveis, independentes, inseguras, otimistas, carentes, agressivas, enfim. A variedade é tal que nós não conseguimos listar todas, né? E o que quer dizer personalidade? É o conjunto de características que forma a maneira habitual de ser, de pensar, de sentir e de agir de uma pessoa. Agora aqui, de acordo com a orientação do professor, vamos realizar essa tarefa aqui. Preste atenção. No último parágrafo do texto são citadas algumas características. Então, está citado lá. Com relação à personalidade, as pessoas podem ser quietas, voltadas para si, sabe essa parte? Então, no último parágrafo, são citadas algumas características de personalidade das pessoas. Você vai voltar aqui no texto e vai grifar. Quais são as suas personalidades? Sublinhe no texto o que consta essas características. Se você tiver dúvidas sobre algumas palavras, não é sobre a sua, não. Grife. Perdão. Volte aqui no texto, nesse último parágrafo, e vocês vão grifar, tá? O que consta essas características. Então, vocês vão grifar quietas, voltadas para dentro de si mesma, alegres, barulhentas, muito sociáveis, independentes, inseguras, otimistas, carentes, agressivas, até agressivas, tá? Aí agora a professora vai explicar para vocês o que é. Barulhentas, alegres, que são divertidas, né? Sorriem o tempo todo. Barulhentas que falam o tempo todo, né? Estão em movimento o tempo todo. Muito sociáveis que fala com qualquer pessoa, não tem dificuldade em conversar com pessoas estranhas ou pessoas conhecidas ou onde tem muitas pessoas. Independentes, são aquelas que fazem as coisas sozinhas, sem ajuda de outras. Insegura, a insegura ela já precisa de outras pessoas para ajudar ela nunca sabe fazer sozinha. Otimista é aquela que acredita que tudo vai dar certo. Carente, aquela que precisa sempre de carinho, que precisa sempre de colo, de beijinho. Agressiva, aquelas que são bravas, violentas, que batem, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí explicando. Então, vamos lá. Número 2. Pense e converse com as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as suas características físicas? E as personalidades. Então, suas características físicas você vai escrever aqui na parte laranja. Sou alta, sou baixa, sou magra, sou gordinha, sou loira, sou moreno, sou características físicas. E a personalidade? Personalidade você pode voltar aí no texto. E tem aí exemplos de personalidade, né? Sou sociável, sou barulhenta, sou faladeira. Aí eu tô falando da minha pessoa, tá bom? Sou sociável, falo bastante, sou barulhenta, sou independente. Eu sou carente, eu gosto de carinho, de beijinho, de aluninho bonitinho, né? Eu sou brava, né? Isso é minha personalidade, eu acho que eu sou. Eu sou inquieta, tá? Eu sou nervosa. Mas eu sou carinhosa também, tá? Então, isso são características da nossa personalidade. Agora, número 4.
sublinhe uma característica registrada em cada quadro. Uma na característica física e uma na personalidade, tá? Uma. Depois, leia os próximos itens e escreva as informações das características que você citou. Então, se eu escolhi minha característica física alta e a minha personalidade barulhenta, eu vou colocar aqui. Né? Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive e em quem tem uma característica física semelhante à sua. Bom, se eu coloquei que eu sou alta, bom, aí eu vou colocar aqui o nome da pessoa. Vou colocar aqui a minha irmã. Vou colocar o nome dela aqui, tá? Relação entre vocês, o nome dela é Mari. Relação entre vocês, minha irmã. Aí vira a página. Tem que colocar aquela característica lá. Tem que ser pessoas que é parecido com a característica que você colocou ali. Escreva o nome de uma pessoa com que você convive e que tem características físicas diferentes da sua. Ah, diferentes da minha? Quem será? Relação entre vocês, tá? E é tudo pessoal. Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive e tem características de personalidade semelhante à sua. Qual a personalidade que eu escolhi? Eu escolhi que eu sou o quê? Barulhenta? Quem é que é barulhenta igual eu, né? Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive que tem uma característica de personalidade diferente da sua. Então, se a de cima é barulhenta, a de baixo, quem que é quieto que eu conheço? Então, eu vou colocar. Então, lembrando que você vai completar aqui conforme o que você colocou no laranjinha e no azul aqui, tá? Senão são muitas características daí. Agora, a última atividade aqui. Hora de filosofar. Hora de filosofar é algo que você tem para você conversar com alguém que está aí junto de você. Você pode conversar com a mamãe, com quem está cuidando de você, com o papai, com os irmãos, né? Com quem está ao seu redor, tá? Pense e converse com eles. Como seria a convivência entre as pessoas se todas fossem fisicamente iguais? O fato é... E como seria a convivência se todas as pessoas tivessem a mesma personalidade? O fato de uma pessoa ter aparência semelhante à sua ou diferente deve interferir na convivência de vocês? É mais fácil conviver com uma pessoa que tem personalidade parecida ou diferente da sua? É possível uma pessoa mudar de aparência ou de personalidade para agradar a outra? Existe algo que torna as pessoas todas iguais? Existe algo que torna as pessoas únicas? Que pessoa sempre terá o mesmo? Uma pessoa sempre terá a mesma aparência? E a mesma personalidade? Então, o segundo trimestre nós encerramos aqui, tá? Depois a professora envia um vídeo com a revisão dos conteúdos desde o volume 2 até o volume 3.